amado, nos abençoa, nos dá a tua graça para trazer os teus filhos, Senhor, uma palavra que vá, Senhor, direto à necessidade do seu coração, da sua mente, da sua alma. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Lucas capítulo 15. Versículo 11 diz assim: E disse ainda, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu entre eles a propriedade. Não muitos dias depois, o filho mais jovem, transformando tudo, tenho a honra, o prazer de dizer que eu estou lendo a versão de Nelson. Versão de Nelson. Passei mais de 37 anos trabalhando nesta obra, e depois dos 37 anos, agora já fazem mais, 42 anos trabalhando nessa obra, 7 anos aperfeiçoando e cada dia mais aperfeiçoando essa obra. E o verso 12 diz assim: o mais jovem dentre eles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu entre eles a propriedade. Aí o texto diz: não muitos dias depois, o filho mais jovem, transformando tudo, partiu para uma região longínqua, diz o texto, e ali desperdiçou a sua herança, vivendo desenfreadamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquele país uma grande fome. Então ele começou a padecer necessidades. E foi arrimou-se a um dos cidadãos daquele país, o qual enviou os seus campos para apacentar porcos. E desejava fartar-se com as vagens da alfarrobeira, que os porcos comiam. E o texto diz: ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Contrata-me como a um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi estar com o seu pai. E quando ainda estava no intermédio do caminho, olha esse texto, essa parte é muito importante. Sua Bíblia, tenho certeza, sua Bíblia não tem essa parte aqui, porque eles pularam, deixaram passar essa parte. Disse: no intermédio do caminho, na metade do caminho, onde ele estava, até a parte onde estava o seu pai o viu. Seu pai o viu, se compadeceu, correndo até ele, lançou-se sobre o seu pescoço e com ternura o beijou. Então o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me imediatamente a estola principal, e vestilho, e ponde na sua mão um anel, e sandálias nos seus pés. Trazei o novilho cevado, matai-o, então comamos e regozijemos. Porque este meu filho já estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Essa parte é a principal da mensagem. Então eu ponho aqui um asterisco para que eu não me esqueça. Vamos lá. Assistamos o texto. Luiz Monteiro, Washington Abreu, Flávia Ampierre, Edinaldo, pessoas que ainda não tinha saudado. Wanda e Laércio, Deus abençoe. Jonathan de Paula, pessoas que eu ainda não tinha saudado, Deus abençoe. Serra Delta, André Alves, Silvia Adriano, glória a Deus. Muitas nações representadas aqui, na Europa, na África, Austrália, Centro América, América do Norte, América do Sul. É uma honra. Grande abraço que vocês estão mandando aí. Obrigado pelo carinho, Dia dos Pais. Esse texto que eu acabo de ler, texto muito conhecido de todos nós, é o dia que eu fiz um voto a Deus, que sempre no Dia dos Pais eu queria falar sobre esse texto. Esse texto para mim é fruto de uma grande mensagem que Jesus pregou, que Jesus ensinou, o nosso mestre, nosso Jesus, nosso Cristo, nosso Deus amado. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Você pode observar que quando chega a parte já final da parábola ali, o irmão dele, por muitas razões, inveja, ciúme, ele diz uma frase interessante, foi isso aqui, ficou irado. Aí ele disse assim no verso 29, eis que tantos anos te sirvo e nunca me deste um cabrito, uma cabra, um cabrito da mesma espécie, né? Da mesma classe, um cabrito. E aí o pai, quando o filho volta, ele mata um bezerro cevado. Aí no capítulo 15, né? No verso 23, nós tem dois animais aí, o cabrito no verso 29 e o cabrito no verso 29 e o bezerro cevado no verso. Vou colocar aqui no quadro para vocês, né? Vou colocar aqui no quadro para vocês verem aqui, né? Vocês têm o cabrito e o novilho, né? O bezerro, que é o novilho, que vocês têm aqui. O cabrito, segundo a lei do Antigo Testamento, era a oferta que o príncipe devia dar quando ele apresentasse a oferta pelo pecado. E o bezerro era que o sacerdote, né, deveria apresentar. Nós temos aqui o príncipe, e nós temos o sacerdote aqui, que é, vamos colocar aqui o peitoral de juízo, representando eles, representando o sacerdócio, a barba sacerdotal, e o sacerdote, as campainhas e tal, a túnica, o quê? E nós temos aqui o sacerdote. Então você nunca esqueça que que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi abençoada com o reino e o sacerdócio. Preste muita atenção na introdução desta palavra que eu estou mostrando para vocês, fazendo em desenho para que vocês não esqueçam. Então logo no início nós podemos ver imediatamente no capítulo 15, verso 23, nós podemos ver a sabedoria do Senhor Jesus, né? A grandeza do Senhor Jesus, quando ele, anote aí,